As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Mais uma vez hoje fechamos esta semana. Eu sou o João Paulo Sacadura e com o Alberto Correia em Viseu vamos falar do meu Coisa Doce. Vamos fechar esta semana então com Boca Doce, como sempre. O Alberto traz sempre umas crónicas quase sempre muito boas e às vezes traz-nos estas crónicas deliciosas. Hoje vamos falar dos viriatos, claro, deste pão doce regional, mas que de facto que é uma invenção do nosso tempo e é uma coisa bastante recente. Alberto, vamos a isso, bem-vindo. Quando se nos oferece tratar dos manjares doces que muito apreciamos, deparamos sempre com a questão da sua invenção e questionamos-nos sempre acerca do lugar, da origem popular, fidalga ou freirática e do registro histórico do seu nascimento. Assim acontece em Viseu, onde subsistem residuais heranças que apontam para uma determinada origem de alguma doçaria, tal a das castanhas de ovos de requintada apresentação e delicioso sabor, cuja receita foi trazida ainda nos finais do século XVI, quando algumas monjas vindas do mosteiro de São Miguel de Vila Boa, do Sátão, vieram povoar o recém-criado mosteiro do Bom Jesus. E de igual proveniência terá vindo também a receita do atual pão de São Bento, na origem designado como pão de manteiga do nosso patriarca São Bento, que se confeccionava há mais de 300 anos, nos 2 dias de festa deste santo patrono, e se destinava ao consumo festivo das monjas e aos ditos cumprimentos, essas atenções devidas pelo mosteiro a seus benfeitores. Numa coisa assentamos, a nossa apetência pelas coisas doces, satisfeita em ancestrais tempos pela colheita de frutos doces e do mel, mas mais tarde garantida pela utilização do açúcar, já desprendido do seu uso de mesinha. Não sendo fácil equacionar a origem e o desenvolvimento de uma doçaria de mera raiz popular, com fraca utilização de açúcar e abastança de farinha, e de uma doçaria de privilégio, onde as gemas de ovos e o açúcar são ingredientes de abono, que, ao caso, associamos às casas monásticas femininas que a herdam, no geral, dessas fidalgas casas de mãe, de onde as religiosas eram, em boa parte originárias, é a partir do encerramento das casas monásticas e conventuais, 1834, é que segue o empobrecimento e o lento desaparecimento das religiosas que então povoavam essas casas, que as sofisticadas receitas, religiosamente guardadas, extravasaram para o exterior do cenóbio, ganhando lugar no mercado que as potencia junto de classes mais abonadas, umas, outras transitando para uma mercadoria de feira ou romaria, onde outra já prevalecia. Nada disto se passa com os conhecidos viriatos, emblemático pão doce de Viseu, guloseima da alargada procura, cujo familiar nome, esse que os liga à lendária figura de viriato, que, todavia, é também figura real de uma história situada e que alguém poderá julgar, como acontece com outros registros doces, terem sido criados num velho tempo e fabulado. Mas não foi assim. Os viriatos são uma invenção do nosso tempo. À sua origem, nos fastos de Viseu, não preside uma poética narrativa. Verdadeiramente, os pequenos passos que levaram à criação do viriato remontam ao concreto ano de 1955, quando uma brigada técnica da fábrica portuguesa de fermentos holandeses,
a exemplo do que já havia feito noutras cidades do país, se desloca de Lisboa a Viseu para fazer demonstrações junto dos industriais de panificação acerca da melhor forma de operar um melhor e mais saboroso pão, de desenvolver produtos novos e, ao caso, concretamente em Viseu, o fabrico de um pão doce regional ao qual é dado o nome de Viriatos. Que talvez não tenha sido estranha a criação deste nome, a titularidade de Viriatos, pela qual ficaram conhecidos os militares do Regimento de Infantaria 14, que poucos anos antes, em 10 de julho de 1951, dia de Viriato, havia transitado do seu quartel em espaços do antigo convento de São Francisco, a espaldas do Rocio, para o local onde atualmente se mantém. Ou tão só a evocação dessa figura real e mítica, como se disse, que Brás Garcia de Mascarenhas associa na sua pertença epopeia, Viriato Trágico, à nossa dita capa de Viriato, herói depois assumido como uma das figuras tutelares da URB. Foi assim, no dia 14 de abril do ano do Senhor de 1955, a horas de merenda, no restaurante royal desta cidade, se servia aos industriais de panificação e aos convidados, pela primeira vez, ainda quentes, os primeiros viriatos confeccionados pela tal brigada técnica. E logo as padarias da cidade, as padarias da Beira, a padaria Serra, a padaria Madeira e outras passam a confeccionar esse familiar bolo doce, apetecível em cada manhã, ao passar-se frente à boca das padarias e seus depósitos e ao sentir o cheirinho bom do pão cozido. E em breve o adotariam as pastelarias locais, como a Biju e outras, vindo até nossos dias com esse formal desenho de um V que homenageia o herói fundador, ainda que hoje se não cumpram de todo as pacientes voltas que os padeiros de então davam à massa-mãe, farinha de trigo, e aos ingredientes, os ovos, o coco ralado, o açúcar, a margarina, o sal, o fermento de padeiro e o designado melhorante, um aditivo químico. Não se apregoam aqui as demoradas voltas da massa até ao tender da mesma, do sábio recobrir a massa estendida com o gostoso recheio adrede preparado, até que, finalmente dobrado, se recobre a capa com uma fina camada de coco, ovos e açúcar, recortando-se então, com uma espátula, os bolos em forma de V, que um pequeno golpe no topo faz ressaltar as hastes da simbólica letra. Sobre o tabuleiro de folha de Flandres irão ao forno, polvilham-se ao sair com açúcar em pó e ficam prontos para servir à nossa mesa ou para o saborear ao jeito de criança, rua fora, distintos e apetecíveis. Não há melhor maneira de acabar a semana destas crónicas, Alberto, com esta sua sugestão, sempre com água na boca, os deliciosos viriatos. Agradeço-lhe muito este final desta crónica e desta semana com estas histórias fantásticas que nos traz sempre. Um bom fim de semana, Alberto. Marcamos encontro então na segunda-feira. Bem-haja. Então, até à próxima crónica.